Eu Good preciso morning de or eu good afternoon, wherever you are. gostaria de dar a todos as boas-vindas, espero We que can estejam start. ouvindo bem e que possamos Welcome dar everyone início to this à apresentação. fourth session of Bem-vindos the então a essa Africa Climate quarta and Health sessão Responder course. do nosso curso I'm sobre very clima happy e saúde to na África. É um prazer be part para of mim the team poder supporting estar the aqui, ser development parte of da this climate and equipe, health responder junto course, com esses and very estudos de happy to desenvolvimento, today's e um session. prazer também I'm ser a Dr. Sokna moderadora da Cham. sessão de I'm an hoje. environmental Eu epidemiologist sou and a doutora currently an Sokna African Cham, research scientist at epidemiologista, the e African Population trabalho and Health Research Center, no centro de based at the West pesquisa, Africa Regional Office na in Dakar, região Senegal. de, I lead the Climate, Dakar, no Environment Senegal. and Health Research Então, Unit eu at sou the uma West das Africa líderes Regional Office. desse centro de For pesquisa, people também who may trabalho no not maybe escritório know EPHRC, relacionado a esse EPHRC is trabalho. a E para first os que não research conhecem, policy o institution HPAC é uma instituição, uma generating das evidence, primeiras que vem strengthening gerando research and mobilizing provas capacity in the e African fala da research and development capacidade ecosystem, dos and under ecossistemas this e policy to desenvolvimento na inform África. action on Então, nós peace and temos development. políticas, ação em The saúde, center is desenvolvimento, Africa-based and African-led, with its e é um headquarters in centro Nairobi, que é Kenya, and organizado e West Africa conduzido Regional Office, pela África. Waro Nós in Dakar, trabalhamos também, Senegal. no Quênia EPHRC e seek to em drive Dakar, no change by Senegal. developing strong African Nós research queremos trazer leadership and mudanças promoting através de evidence-informed promoção de decision-making lideranças, across processos de sub-Saharan Africa. decisão em I toda want a to África just to introduce subsaariana. myself Eu gostaria quickly, de me and apresentar I'm então very, very rapidamente, honored to be dizendo part of que é the uma team honra supporting the fazer development parte of dessa this equipe course, and que thanks vem again to the apoiando o Columbia team for desenvolvimento the e a opportunity. realização desse curso. Obrigado também à Once equipe again, da welcome Universidade de everyone, Colômbia pela and thanks oportunidade. for registering to this A todos, exciting muito course. obrigado. Yes, just Agradeço a please be presença reminded de that todos vocês we have aqui e simultaneous lembrem que interpretation temos in tradução, French, in interpretação English and simultânea, então, nos Portuguese. idiomas português, And for francês e those who inglês. would like to use the Para aqueles interpretation, please click que on the precisam, interpretation querem usar icon, os canais de highlighted interpretação, in yellow, and select your preferred or há um most ícone appropriate language. na parte inferior do portal, onde é possível escolher a língua. Yes. Okay. For the course, we have Muito bem. Damos início, então. do this. For the course, we have 11 sessions. Nós temos, That is então, running algumas sessões from do curso We que have 11 sessions that is acontecem, running 11 every Tuesday and sessões Thursday em from são 17 toda October, quinta-feira, desde o dia second 17 week de to outubro, 22nd October. setembro, até o 21 de outubro, setembro a And outubro, today então. we have E no our dia fourth de session hoje, on nós heat-related estamos na illness and quarta mortality. sessão, que vai And the falar next de session will be mortalidade on e October de 1st doenças on degraded relacionadas a air questões do quality. clima. Depois vamos falar também da degradação da qualidade do ar. We have also some E logistic temos aspect we would like também to alguns share with you. aspectos Today we logísticos have que a 90 gostaríamos minute de session dividir as the com previous vocês. one. São sessões de The course 90 will end with minutos. a Q&A O section. curso tem If uma you have seção questions for dedicada a the perguntas e presenter, please respostas. use this Então, contem Q&A com feature essa for your ferramenta question. The session are para being fazer a sua all material intervenção. for this session will be Todo o made material para available essa on the course sessão website. estará também disponível no site Today do we have curso. 5 course learning objectives, Nós and the temos first one is alguns to objetivos no identify, dia de plan, hoje. and Vamos project identificar change to temperature os and as risk of mudanças extreme heat atuais e event in projetadas na Africa. temperatura e riscos de The eventos second de calor one is extremo na to África. define heat sensitive Vamos procurar health condition definir também and condições de cite saúde example of sensíveis way ao in which calor heat e impacts ver formas nas quais o calor pathophysiology of impacta cardiovascular, a renal, fisiopatologia das doenças respiratory, cardiovasculares, neurologic, and renais, maternal respiratórias, disease. neurológicas e maternas The também. third one is to O identify terceiro medical ponto diagnosis, será o de medication, and other identificar health diagnósticos determinants that médicos, makes medicamentos e patient outros more determinantes vulnerable da to saúde que tornam os climate-related pacientes mais threats vulneráveis a and ameaças steps da that saúde relacionadas com o professional clima can e take and medidas que os profissionais de individuals saúde reduce podem risk. tomar para The reduzir os fourth one riscos. is to explain O how quarto extreme objetivo heat é may explicar como o calor exacerbate extremo mental health pode burden. agravar os problemas de saúde mental. And the last one is E, to explore finalmente, the role vamos of procurar early warning explorar o papel dos systems and sistemas de other alerta precoce measures de that calor e can outras help medidas na prevent prevenção dos adverse health resultados outcome. negativos para a saúde. Today we will be having three Começamos speakers. então no dia de hoje com três
The first speaker apresentações. Dr. Adelaine Nós temos, Luzambili. para He's iniciar, a a research doutora scientist with Luzambili, extensive que é experience uma across pesquisadora Africa com and the muita UK. experiência na África e Dr. também no Reino Luzambili Unido. is focusing in Além her disso, research on ela critical faz issues uma pesquisa such as maternal and neonatal crítica, health, trazendo climate estudos change, neonatais, aging, que levam em consideração environmental também sanitation and water. gestação, mudanças She's climáticas, currently principal envelhecimento investigator of e the HEART project in água Kenya, e questões funded by sanitárias. the Ela UK trabalha no Medical Quênia Research também, Foundation. com fundações She's also financiadas led pelo Reino investigation on the Unido, impact e of ela heat tem feito muita exposure on pesquisa maternal and neonatal sobre health and the eh, implementation of a exposição behavioral ao change sol em intervention to neonatais. mitigate Isso heat-related tem risk sido at the também Kenyan field ligado a sites of outros the SHAPNOS estudos e riscos consortium through na Hagayan região de Hand Quênia, através University. de diferentes Dr. consórcios também Lusambili will give ligados à us a universidade. 40-minute full lecture Ela fará on uma today's apresentação de topic. 40 minutos no dia Her de hoje, presentation will e a be apresentação followed by será seguida a case study presentation by por um Dr. estudo de Kadijatou caso, um estudo Kajo, who was feito supposed pela to doutora present with Cadio, Dr. Adamasana, que who will miss today. So Dr. infelizmente Kajo will faria give a us a apresentação 20-minute com case a study. senhora Sana, que não pôde estar Dr. presente, Kajo is a social e, scientist por sua and vez, a doutora analytical Cádio é research en cientista santé, social en no sciences de la Instituto santé du de Centre Ciências national de da la recherche Saúde do Centro scientifique et Nacional da technologique em Pesquisa Ouagadougou. Científica e Tecnológica, em Dr. Kajo Ouagadougou, research interests e as include suas social pesquisas policy, health policy dizem and system, respeito a políticas de equity, saúde, community sistemas de empowerment and saúde climate também, change. mudanças She has climáticas e experience in participatory comunidades research eh, approach and has carried out extensive locais. Ela fieldwork for também tem research on feito maternal muito and child estudo e health, and pesquisa also sobre has saúde participated in e several large gestação, country studies as e principal trabalhou investigator também or em vários co-investigator países, and além de collaborated ter with feito various research pesquisa in and e outside Africa. diversas colaborações, tanto no continente africano Yes, and como after para this além da região. presentation of Depois this brilliant dessa researcher, we would like just to apresentação de reminding you pesquisadoras our evaluation excelentes, for this course. As nós we temos também a continue to oportunidade de improve our fazer uma training and learning avaliação program, do your curso, que faz feedback parte do is really programa. invaluable to É us. claro, The receber survey link will be as shared at the contribuições e end of the session percepções in the dos chat, participantes. and Isso we será enviado highly no encourage chat. you to share E, é your claro, thought and agradecemos suggestion. Your muitíssimo input will help us as tailor suas next session to better contribuições. meet your Isso needs ajuda and a expectation. melhorar With this, nossas I will próximas hand over to apresentações our também, first em speaker, função das Dr. necessidades Lusambili. de todos vocês. Over Passo to então you. a The floor is palavra yours. agora à doutora Let me Luçambili. stop my screen sharing. I will share my screen. Wait. Okay. Good morning, good afternoon, good evening, Muito bom everyone. dia, boa tarde ou from boa wherever noite you have a been. todos Welcome os to presentes this very nesse encontro exciting virtual de session. hoje. We'll Será be um talking encontro about realmente muito heat-related interessante illness e que and mergulha em mortality. estudos de mortalidade e doenças relacionadas ao calor. Okay, so Muito bem. in today's presentation, I Na will explore apresentação the de current hoje, and eu vou projected procurar climate changes in explorar Africa and examine the mudanças impact climáticas e of riscos extreme na heat África, on fazer vulnerable um estudo groups. também I will also que define vai health-sensitive health definir conditions, as heat condições de sensitive health saúde conditions, e and discuss controle, strategies to reduce heat-related estratégias risks, including também the role of relacionadas a early esses warning systems. riscos, e assim conseguir I also plan fortalecer os to nossos highlight how sistemas extreme de heat, proteção. including the Eu role gostaria of também de falar da early, importância how extreme do heat worsens calor mental extremo, health, and como how isso early heat impacta na warnings can saúde help de prevent diversas heat-related maneiras, health issues. So those are my trazendo objectives
for today. doenças e So what do we know about demais. climate São change os in objetivos Africa do dia and de its hoje. projections? Falemos So we inicialmente have de evidence riscos that the e current mudanças climáticas na África. temperatures in Africa will rise Nós over hoje 3 medimos degrees Centigrade by the temperaturas end of the century, que têm with a 5 estado to a 3 10-fold graus increase in acima extreme do heat que days nós by the turn of the costumávamos ter, century. segundo as bases de And as we medições know, feitas temperatures no have already século. increased by Então, as 0.7 temperaturas degrees estão centigrade to 1 aumentando across the muito. African continent. São 3 graus que nós And with estamos compelling projetando, já evidence temos that 1 grau, então, regions like the Sahel evidentemente, and é uma Northern situação Africa are muito warming complexa. faster than the global A average. região do Sahel tem However, tido what um we also aquecimento know acima da is média that global, e there nós is podemos dizer significant também regional que, variation, especially with South Africa especialmente experiencing strong seasonal warming, while com Central essas mudanças Africa climáticas que has vemos warmed no the continente, embora strongest sejam evidence we situações have. diferentes segundo And what cada do we região, know tendo a África statistically? Central, As you can see, Sahel ou a parte rising sul da temperatures África. are a concern, as by the Essas words mudanças from the climáticas, então, United Nations Secretary General, that says that Earth is segundo as becoming Nações hotter and more Unidas, dangerous for everyone everywhere, nós estamos and it has percebendo deleterious impact on the health of um the impacto population. muito grande, de In fato, the na UK, for saúde da instance, população. in 2023, Em the Health 2023, Security no Reino Agency Unido, reported por that exemplo, a 2020 Agência died deaths were Local linked to de rising Saúde temperatures, while Europe saw 61, viu 72 staggering deaths número due to the grande e summer of crescente de mortes 2022. ligadas a esses But problemas. what we Em know is that 2022, a the Europa situation is também marca different in 601, Africa because we don't 672 have vidas routine são data perdidas collected, no verão. but we have ports of data. Nós, no For caso da instance, África, we have temos data showing dificuldades that com os between dados, 2011 mas é and possível dizer que 2020, entre up to 2011 e 19,000 children died 2020, from 19 smoke-related mil causes, crianças with half morreram of these de deaths doenças attributed to causadas climate change. pelo aumento da But South temperatura, Africa is problemas de actually calor excessivo, experienced e a parte rising sul da África temperatures, and tem statistics sentido o show that aumento da temperatura between muito alto 1997 to entre 97 2013, e 2013. 3.4% of São all deaths were linked 3,4% to de todas as rising mortes temperatures. na região So associadas what is a the problemas do future calor like? As you extremo. can see from the Que futuro podemos diagram on imaginar the left, diante disso? temperatures Como have vocês been veem rising nesse and will gráfico, continue to rise há with uma regional tendência a induced warming. continuar aumentando a And depending temperatura, on human e, activities, em Africa's função das average atividades temperature could humanas, increase by pode haver 1.5 um degrees aumento centigrade entre annually by 1,5 a 2050. 3, como vimos Northern antes, até Africa could 2050. A experience parte up to norte 5 da degrees África rise by the end of the terá century, 1,5 graus de and aumento only no if final emissions continue do to século, become se such. as emissões And continuam we also have evidence that heat do waves will modo become longer atual. and more intense, and extreme Nós weather sabemos events, também including que tropical teremos storms, will be eventos more extremos, likely tempestades, to increase across ondas the continent. muito altas. Isso So vai for acontecer em Africa, várias let's just regiões even do take the continente. example of East Então, se Africa and the tomarmos o impact of exemplo rising da temperatures. parte The harsh reality of global warming, este actually, da you can see África, how it has hum, impacted nós East vemos Africa, for aqui o instance, from impacto que 2020 to nós temos 2023. percebido, East 2020, Africa 2023, experienced 5 a relentless parte dry seasons that leste. left 23.4 million Nós people estamos food tendo insecure, 23,4 milhões de pessoas 2.7 em situação de million insegurança, in their homes. 2,7 milhões And we que also have evidence tiveram that que in sair 2010, de suas 250,000 moradias. Somalis died in a famine, São and soon 250 after, mil os enduring massive somalis rainfall que plus morreram em displaced around 2010 700,000 por more. conta da And this has seca been na an issue região in the então, da eastern half of Somália. Africa. That's just a case study. But these extreme Muitos events actually casos de highlight and estatísticas continue to highlight assustadoras the nós risks temos of visto, heat-related e o que mortality and other mostram health bem a concerns, relação, including o displacement risco and à saúde reduced que significa agricultural o aumento productivity. na região da So, temperatura. looking at the risks, the extreme Então, weather has vamos multiple destrinchar risks, melhor as you quais can são see. esses I've tried to riscos. mark some of them in Aqui the eu screen. tentei separar Extreme heat alguns poses dos mais risks such as importantes deaths categorias. in vulnerable Então, groups, nós connected to podemos wildfires and air pollution falar episodes such as de ozone problema de smoke,
poluição do and ar, they can podemos impact falar também critical de services doenças like que têm a ver transport com and IT infrastructure. incêndios, And alongside, they can also have podemos a negative citar impact também on power a grids, estrutura, and they can impact on nuclear power generation. problema Other risks também may quando include há habitat species decline and usinas reduced nucleares, water quality. In many places in Africa, this is due to lower problemas river também flows. para o So in the fornecimento next de slide, energia, we'll look at who is entre vulnerable outros. and what are the Vejamos então vulnerability agora, factors. nesse próximo slide, So fatores e I have vulnerabilidades. mapped Eu marquei the aqui key heat vulnerability factors as questões centrais, os that increase health risks fatores-chave during heat que aumentam os events, riscos and de they saúde include em both situações physiological extremas and como exposure essas. factors. Então, temos aqui alguns fatores So the fisiológicos physiological e factors temos involve também outros individuals with de medical exposição. conditions Então, like claro, vulnerable for fisiológico, pregnant podemos people, dizer pregnant já women, as infants, mulheres and while grávidas, exposure factors pessoas may idosas, cover outdoor workers, for instance, são, people working in the farms, those in poor housing, people experiencing estão homelessness, em situação de and risco, those assim who como are aqueles que working trabalham outside in the heat. So together, expostos ao calor both the e exposure as factors intempéries. and the physiological Esses factors, fatores, então, when they que são tanto intersect, de they exposição como heighten fisiológicos, quando eles the podem ser vulnerabilities and ligados risk of também, e aí heat-related aumenta health ainda mais issues, o as you can risco clearly e see in the as screen. tragédias ligadas, como So podemos I ver move on nesse to slide. heat-sensitive Gostaria de conditions. passar então agora They para as define chamadas heat-sensitive Heat Sensitive Health conditions Conditions, as são as medical issues condições triggered de or saúde worsened by que exposure to são extreme heat. impactadas pelo calor. So we know Bem, rising temperatures in heat nós sabemos que o waves aumento da may increase the temperatura risk of conditions pode such as aumentar heat o stroke, risco de dehydration, and other complications. contágio, And desidratação, also we entre have outras evidence that complicações. E warmer nós também climates temos may evidência de also que climas mais expand quentes the habitat for também disease-carrying insects like podem mosquitoes, while ser increasing the spread of other produzir vector-borne a diseases. disseminação de mosquitos e outros And insetos so slide 10 goes about vetores the health para outcomes doenças. we have tried to summarize. We see heat Aqui nós outcomes tentamos ranging resumir from severe health um impacts pouco such as heat esses injuries impactos na and saúde, heat-related que podem mortality. ser This de can muitos also lead to tipos, injury levando à deaths mortalidade where também. heat worsens other Então, conditions like heart attacks and strokes, resulting or vários may casos result in de emergency infarto hospital admissions. e It may insuficiência also respiratória também affect the acontecem overall em well-being, contextos including de calor, cognitive que afeta o function, bem-estar geral das become more pessoas e sua função uncomfortable. cognitiva, inclusive. So there was a study done in Central Foi feito um America estudo where na researchers região found that central da América, onde there was percebeu-se que a dramatic increase in houve um chronic aumento kidney disease of dramático unknown nas doenças origin, crônicas de particularly origens among other desconhecidas non-agricultural do fígado. workers, especially Então, those in the sugar-beet industry. especialmente However, trabalhadores que this trabalhavam rise is no corte de unexplained by cana. conventional risk Isso factors não like é hypertension explicado and de diabetes, uma forma suggesting that clara pela other hipertensão ou environmental or diabetes. occupational Então, factors realmente may há actually be fatores involved, and we have other envolvidos studies that have shown e that chronic sugerem disease is fortemente likely to que increase. eh, Where o, workers are outdoor, que esse calor extremo especially the também adult vai workers. levar problemas, então, So in the figure below, I've tried to map problemas the e doenças impact on renais. women and children at Agora different sim, vamos life ver stages. os impactos do And calor this em is just etapas. some Teremos uma research that criança, I will share podemos in the separar video. eh, So during conception, high a temperatures may concepção. increase the risk of Nesse hypertensive momento, o aumento disorders de and temperaturas aumenta o preeclampsia, leading risco to preterm de birth. So hipersensitividade e também de in pré-eclâmpsia. fetal stage, heat is Então, pode associated haver with low birth weight, parto stillbirth, prematuro. and Em congenital relação ao abnormalities. feto no útero, There's também been pode research that ser shows that in newborns, heat levado affects riscos de infant estresse, care aumento and do risco breastfeeding, de while anormalidades increasing the risk of congênitas, heat stress, assim como no morbidity, and recém-nascido. mortality. And for Essas infants, altas heat may temperaturas contribute to são heat-related muito mortality and complexas, may podem levar a also problemas de exacerbate desenvolvimento de existing mortalidade health e conditions. comorbidade.
e também muito grave para So as this, crianças, the prejudicando as figures suas we condições de taken from saúde the geral. study that was conducted Nós by vemos one aqui of outro my, one of estudo our que colleagues, foi Dr. feito Sherry por um Pat, dos colegas from nossos, o London Sherry School of Pat, Hygiene and da Tropical Escola Medicine, Britânica and de the study Higiene was e Medicina conducted Tropical. in Burkina Faso Foi to um map contato its feito com impact Burkina on Faso para que breastfeeding. So estudássemos os he found that impactos também do calor breastfeeding extremo na duration amamentação. Nós decreases percebemos by então que há 2.3 minutes um per decréscimo de day for every 2,3 for every minutos 1 por degree dia increase in temperature. para So cada this aumento de grau results na in a temperatura. 23, as you Isso can quer see on dizer the que screen, this há um results in a impacto 23 grande, minute como vocês reduction podem ver, in uma redução de daily 3,3 breastfeeding minutos de redução times na on amamentação the year compared to diária. cooler months. So in a nutshell, what Então, we are trying to say is realmente, that heat nós is estamos likely tentando to sublinhar o fato impact de que o breastfeeding, calor the time spent afeta até breastfeeding, a and also amamentação, is likely to tempo impact e behaviors também around breastfeeding. no comportamento associado à amamentação. So heat has impact on mental O health calor for all traz ages. também It can problemas disrupt para a saúde it mental, can cause irritability when it's too hot, irritabilidade and it impacts e development in também afeta o newborns. desenvolvimento de In recém-nascidos learners, e heat has crianças. there's evidence to show that heat Temos causes muita focus and evidência increased de stress, estudos de and concentração, for aumento do estresse those e living afeta with também dementia, a it is likely to capacidade cognitiva worsen dos their estudantes. anxiety Sem falar and dos increase que já isolation sofrem in this demência e do population. aumento da And so ansiedade there's que a also eles association of acomete. anxiety in postpartum women, anxiety and Isso depression, é o que plus percebemos também emotional em exhaustion mulheres no in período mothers. pós-parto, depressão So in e one of our exaustão studies we emocional. did, which I Esses will share estudos later on, que it eu heightened vou stress, voltar a anxiety, eles and mais physical adiante, mostram, além discomfort in disso, pregnant o women, aumento também leading to do mental estresse e health. And ansiedade nas amplifying mulheres, nas factors gestantes. that reinforce each other. For instance, mental health may be caused by factors like its impacts on water Há um sources, impacto, então, its forte impact on desse calor nas photosynthetic fontes de água, na and agricultura, na renda, productivity na in the home. produtividade. E So isso I would like to afeta share muito a a sociedade. video Gostaria agora de mostrar a what we vocês did through the um climate vídeo heat and que nós maternal and fizemos neonatal health in Africa study, which e was the que first lida consortium to com map out the os efeitos impact do of calor e do heat clima on maternal para and gestação, newborns neonatais in Africa. But na this video was taken in Kenya, África. and Foi this um is vídeo was an feito ethnography especificamente no where Quênia, women were reporting how heat is impacting numa them região on their onde as health and the mulheres health locais of their newborn. So we will watch this and then destacavam we continue. e apontavam para um problema crescente ligado ao calor. Kulialia kwa sababu ya ile joto usiku na kwa sasa unaanza weka hapo na ile yeye yuko na stress, wewe pia uko na stress, usingizi uko nao hala. In Kenya, Kilifi County is a largely rural coastal Quênia area é uma that região experiences temperatures of rural 100 degrees and no less than 70 degrees que Fahrenheit in the sofre summer. no verão Climate altíssimas Heat and temperaturas. Maternal Neonatal Health Africa Várias conducted research pesquisas to feitas understand na the região effect of sobre heat o exposure on efeito women da during exposição pregnancy, ao calor e postpartum, ao and sol on their em neonates. gestantes. Maternal exposure to heat De leads fato, to exhaustion. leva Kama kilomita a uma exaustão, asubuhi watoto sijapikia na kuna ng'ombe pia nafaa niende dificulta nizipeleke nossas Mothers, tarefas they do not diárias. prefer to come for postnatal care because of the long distance and hot weather. As And most of the distâncias babies, they want to percorridas make their podem first shot. ser muito C-sections have grandes really increased entre and as low birth weight residências e babies. os centros Women de neonates atenção, e o experience calor tem discomfort, feito isso and the ainda experience of mais breastfeeding difícil, is not trazendo possible. muito desconforto e muita dificuldade para a amamentação de mulheres da região. na akianza kuhangaika itabidi usimnyonyeshe mfululizo, ile O chakula calor utakula kama ikaudi afeta muito a agricultura Babies are born e with blisters isso on the skin cria and in their vários mouth, problemas, making it difficult to breastfeed doenças nas and care for them. crianças Matiti alikuwa ana sweat que tornam o na matiti cuidado yangu ainda alikuwa mais amefura. difícil. Mtoto naye alikuwa analia, anataka kunyonya na siwezi. Lack of greening around the homes and health Falta facilities amplifies women's de experience grãos, of heat exposure. mpaka mchana hivi hivi, ndo de ile upepo milho anaupata ukiwa e a nje, ndo dificuldade de analala namna hiyo. colheita Unamwona amelala sababu usiku tem wasiwasi, tirado o nosso utangojewa sono. hauchezi vizuri kwa tumbo, unataka kulala unapata Eu mtoto tu percebia amelala que side to desde side. a
a gestação no feto se mexeu muito pouco. Nós temos casas que são de uma certa arquitetura e também estão tendo dificuldades para enfrentar essa temperatura. Falta de água, contaminação da água é um grande problema. Essa é a água que temos e isso afeta muito as crianças durante a gestação e na fase pós-parto. São muitas as tarefas que nós temos que fazer e o calor as torna muito mais árduas. Nossas pesquisas perceberam que era preciso fazer com membros da comunidade algo em termos de prioridades e intervenção necessária. Então, pensamos em mudanças de comportamento e trouxemos religiosos, voluntários, chefes locais, várias pessoas da sociedade civil para uma conscientização do problema e dos riscos ligados ao calor excessivo. Nós procuramos dar apoio, o maior apoio possível às mulheres. Temos que ter todo o respeito e assegurar o bem-estar das mulheres grávidas. Isso é fundamental para uma sociedade. Nós recebemos um treinamento numa universidade. Estamos recebendo o apoio de diferentes grupos. Está ficando difícil para as mulheres manter as suas tarefas diárias. Lakini tangu nipate haya mafunzo nafanya kazi zangu kwa wakati kama ni asubuhi, alafu A nikishamaliza tarefa tal qual era realizada antes torna-se muito mais difícil, um fardo no momento de extremo calor. kulialia kwa sababu ile joto siku nakuwa shida, unakaa sasa unaanza Okay, so the video you've just watched is a Como video vocês that puderam was assistir, developed by esse the foi um Climate vídeo Maternal feito and Neonatal Health por Consortium, which was the first consórcio consortium to map out the impact of Shamna, climate heat que on avaliava maternal and impactos do neonatal calor health. So excessivo we had an em impact, neonatais we e had research, implementation durante science, o research, and then we pós-parto had nós an intervention fizemos that focused on algumas behavior pesquisas e change. intervenções que So têm a these ver are no some of the comportamento, lessons mudanças we possíveis, learned e aqui temos from our algumas das study lições done at aprendidas the graças a esse estudo. we identified key Nós challenges, identificamos which included grandes low desafios awareness que of teremos heat pela risks, frente, a constraints on daily conscientização dos activities, riscos and then we associados, showed the então, ao impact of health. calor, Lessons as learned was atividades that das lesson mulheres, a one, necessidade de uma emphasize the mudança. importance of Nós daily vimos, streaming então, a messages importância into de health strategies, que as mensagens sejam bem implementing transmitidas, evidence-based de que as interventions while focusing on estratégias mothers' sejam needs for food, divulgadas. hydration, and rest, engaging with Temos communities que as pensar well as também em evaluating fazer the effectiveness intervenções of baseadas no heat-related trabalho messages. orgânico local. So what can healthcare workers do? What measures can E they take? nós podemos This need to destacar raise aqui algumas awareness and educate atitudes. A vulnerable primeira workers é about the aumentar a dangers of heat conscientização, exposure. And they percepção need dos to perigos, implement heat mas early temos warning também que systems to implementar alert communities of sistemas impending heat risks. de And there's need sinalização for e healthcare avisos workers para a to promote comunidade. hydration E and assim, cleanliness for temos que at-risk populations promover in também the hidratação, communities and medidas in the health de facilities. esfriamento, Also, healthcare workers need to take up proactive resfriamento das measures to habitações e monitor medidas high-risk também patients, para regularly monitorar monitoring the heat events both in the homes and the pacientes de facilities. risco, And there's also need to adapt clinical assim environments como by incorporating adaptar cleaning and installing ambientes cooling systems. clínicos, So incorporando lastly, there is instalações que evidence sejam elas that healthcare mesmas workers may not verdes, have enough training on the impact of heat treinamento and how heat affects sobre them, their conscientização health, do their risco physical do and mental calor, health, como isso well-being, afeta as well a as how vida it may be impacting e o corpo their das patients. So pessoas. with this need Isso to tem train que staff ser to be able to muito recognize and claro, tem respond que haver early to heat-related treinamento illnesses.
da equipe. So the next one, I'm gonna look at early weather warning and the importance E aí of temos early aqui weather também warning. alguns But I avisos. want you to watch this short video and then we look at it. Chamna researchers observed that an early weather warning Foi system that percebido can que um alert sistema pregnant and de postpartum alerta e mothers de about aviso upcoming drought and extreme para temperatures could help mulheres them and their communities grávidas plan to poderia protect ser muito bom themselves para from the sweltering heat. planejar The available weather warning information on as the radio and television comunidades is e sometimes famílias. inaccurate, and many Muitas residents do not vezes, seek weather a information in previsão part because the meteorológica information is da provided in English. televisão Many rural residents ou in não Kilifi é depend muito on indigenous precisa ou pode information when the estar em outra communication língua que strategies não aquela passed que on falam from os different locais. generations, Então, such as rainmakers diferentes and observing estratégias clouds. de observação das estrelas e das nuvens, perdão, que vêm de longa data, precisam ser disseminadas. Basi sio peke yake, nyingi zenyewe kabisa zote nenda huku nenda huku, unajua mambo yako tayari. A percepção da chuva chegando através dos sinais que vemos na natureza. Nessa sessão de mudanças climáticas, nós queremos voltar a sistemas que eram ancestrais e simples e perfeitos. Assim, pois, as políticas locais vão tentando dividir as mensagens climáticas nas línguas locais também, com voluntários, chefes e outros líderes comunitários que poderão dar mensagens nas escolas, igrejas, mesquitas e comunidades locais. Okay, so just a minute. So we talk a bit on heat early Nós weather warning falaremos então systems, sobre that video is esse definitely sistema de the alerta role of heat early weather e warning system. dos sistemas que So existem heat e early dos weather warning sistemas para os system quais has a goal to podemos provide timely desenvolver alerts os and protect novos vulnerable ou voltar populations para from os extreme antigos. weather, Com to certeza, o enable objetivo preventive é protection sempre actions and to reduce a prevenção, a redução heat-related dos health riscos risks. ligados ao So calor it's extremo. important because Isso é uma medida muito importante, de fato, quando as comunidades recebem avisos com antecedência, eles podem tomar medidas imediatas, sobretudo com crianças, mulheres grávidas, pessoas idosas. É muito importante para que possam se preparar e encontrar as formas de enfrentar esse grande desafio. Como nós podemos ver e vimos no vídeo anterior, essas mensagens e avisos que aparecem na televisão podem não ser muito precisos, podem ser até mesmo conflitantes, ou as pessoas não falam o idioma no qual, o inglês, né, no qual é divulgada essa informação. Então é muito importante perceber que a mudança climática está impactando as comunidades, está impactando de forma diferente as diferentes partes da região, e é preciso que haja medidas de prevenção específicas desenhadas para cada um e divulgadas, como nós vemos as comunidades que estão trabalhando e têm divulgado essa mensagem em idiomas locais. Isso tem sido muito importante, tem trazido resultados. As pessoas não sempre falam inglês e é por isso que as mensagens precisam do idioma local. Outros desafios há também de infraestrutura, mas então sistemas e o acesso a canais é uma questão importante, enfim, uma oportunidade realmente de combater e encontrar uma estratégia. São sistemas de prevenção, Departamento de Meteorologia, o contato com eles e a possibilidade de que nós encontremos, sobretudo para comunidades rurais, onde o impacto é ainda mais grave. Nós precisamos, então, de uma ação concreta para lutar contra esse calor extremo
É Thank you preciso so much cuidar for da listening. vulnerabilidade, That's it. proteger os nossos trabalhadores e o nosso bem-estar. Thank you Muitíssimo so obrigado a much, todos Dr. Adelaine Lusambili, for your pela very sua presença aí hoje. insightful Muito presentation obrigado à that really senhora highlight Luçambili the por uma equal rights excelente during critical apresentação pregnancy e period. que Also for sharing realmente with us mostra a these very importância. nice E videos. Okay, let me com os maybe vídeos também que foram apresentados, a move importância forward da to prevenção try to ligada ao listen calor with extremo, Dr. sobretudo Khadijatu, em and we'll come back to you, mulheres Dr. Adelaine, during the Q&A grávidas, section. problemas com Uh, neonatais Dr. e crianças. Khadijatu, Muito obrigado. Voltaremos as I mais said, adiante para as she's perguntas. from Agora the passamos a palavra Institute à doutora to Cadiu, l'Institut de que é Recherche en do Sciences de Instituto la de Santé Pesquisa em du Ciências Centre da national de Saúde, la recherche scientifique et Centro technologique da Pesquisa de Científica e Ouagadougou, au Burkina. Tecnológica do Burkina Faso, cidade de She'll be Ouagadougou, presenting in e French ela vai fazer uma et elle va apresentação em présenter en gros francês, sur l'extrême falará chaleur, sobre sur les calor impacts de l'extrême extremo, chaleur, impactos grossesse et bien-être des femmes et em des nouveau-nés au Burkina. gravidez, bem-estar das Elle va mulheres e présenter recém-nascidos en no Burkina français Faso. Fará uma et apresentação il y a em une francês interprétation e nós qui est temos disponible pour ceux qui tradução veulent écouter para o anglais et portugais. inglês e para o Donc, português Dr. também. Kadio, Então, senhora Cadiu, over to eu you. passo a palavra Merci à beaucoup. senhora. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est Espero que bon. estejam vendo Ok, bem d'accord. meus slides. Merci tout le monde et merci à Dr. Adélaïde A pour todos, sa muito obrigado. présentation. Obrigado, doutora Nous Adelaide, avons pela beaucoup sua travaillé apresentação. ensemble Nós, sur de ces fato, enjeux trabalhamos muitíssimo et elle a vraiment nessa présenté pesquisa, un nas décor qui questões que décrit implica, vraiment les e ela défis et trouxe les enjeux en lien realmente avec tanto os la chaleur desafios como as dans notre questões continent. centrais ligadas ao Et calor moi, je extremo no vais nosso continente. présenter une étude de Por minha cas parte, eu que vou nous apresentar um avons estudo de caso réalisé que au Burkina nós Faso realizamos no et Burkina sur Faso, l'extrême chaleur, la e é sobre grossesse calor et le extremo, bien-être des femmes et gravidez des e bem-estar nouveau-nés. das mulheres Et e donc, mon plan recém-nascidos. s'articule autour de ces Nós 4 points. temos Je uma vais présenter apresentação rapidement le que contexte du terá Burkina 4 Faso, pontos. Eu apresento primeiro o contexto do présenter Burkina également Faso. les études de cas que nous Nós avons faites, les teremos résultats estudos de et caso, enfin les resultados leçons e apprises. também lições Ici, le Burkina centrais que ficam Faso, desse il trabalho. Para s'agit dar d'un uma ideia, o pays Burkina Faso sahélien é um en país Afrique de na região l'Ouest. do Sahel, Enfin, c'est na l'un des pays África les plus chauds de la région, avec 2 ocidental, um millions dos países mais quentes d'habitants da região, environ. com Et les mais ou menos températures varient entre 22 milhões de 25 habitantes. A degrés et 35. La temperatura partie vai entre moyenne 25 graus des e minimales 32, pouvant aller as 17 mínimas degrés Celsius en décembre et 17, janvier, et dezembro, la janeiro, maximale e autour as de 40 et máximas plus 40, en mars et março e en abril. avril. Du point de vue Do politique ponto de publique, vista de le políticas Burkina públicas, dispose d'une Burkina politique Faso tem nationale uma d'adaptation au política changement nacional de climatique qui a été adaptação às adoptée en mudanças 2021, climáticas, adotada em pilotée par 2021, le ministère de l'Environnement. pilotada pelo Ministério do Cependant, Meio Ambiente. cette politique Mas essa intègre de façon política sommaire le secteur de la integra apenas de santé forma et sumária o s'intéresse setor da plutôt aux saúde actions de e se lutte interessa contre la mais às méningite ações et de le luta contra palu. Et dans cette meningite e politique, paludismo. rien Nessa n'est vraiment política, mentionné nada é pour les realmente catégories de mencionado population em termos de vulnérables categoria telles de que populações les personnes vulneráveis, âgées, les como femmes pessoas enceintes et les idosas, nouveau-nés. mulheres Pourtant, grávidas e dans la littérature, recém-nascidos. comme ma E collègue ainda vient assim, na de le literatura, présenter, como ces minha colega personnes-là, muito bem notamment apresentou, les personnes essas âgées, les femmes pessoas, ou enceintes seja, et os les nouveau-nés, idosos, sont vraiment les grávidas e personnes qui sont recém-nascidos très são vulnérables as en température mais extrême. vulneráveis Et às étant donné que nous temperaturas sommes dans un extremas. contexte chaud au Como nós Burkina, estamos nous num avons contexto voulu muito quente no Burkina analyser Faso, nós l'impact quisemos fazer de uma ces análise températures realmente fortes-là sur dessa cette forte catégorie de temperatura population nessa vulnérable que sont categoria de les população femmes enceintes geral, et les que se nouveau-nés. chama Et mulheres donc, notre grávidas e objectif, recém-nascidos. Então, c'était nosso vraiment de produire objetivo de la foi connaissance. realmente Et ces produzir connaissances, nous avons informé les conhecimento. E esse politiques publiques. Et on conhecimento, s'est fixé nós sur informamos as l'objectif políticas d'analyser públicas, l'impact queremos de l'exposition analisar o à la chaleur impacto da ambiante exposição do pendant la calor grossesse, no meio ambiente l'accouchement durante a et chez les gravidez, nouveau-nés durante o aussi, parto non e seulement en communauté, mais recém-nascidos aussi também, dans les não centres de apenas
nas comunidades, mas nos Et l'un centros des de objectifs, saúde, c'était de, après inclusive. avoir Um produit dos toutes ces objetivos connaissances-là, era, depois de de ter formuler mostrado une esses intervention et de la conhecimentos, tester poder pour essayer de voir ce testar e que ça peut formular. donner. Formular Donc, e ce testar, que je melhor dizendo, présente uma là, ce intervenção, sont nos uma política résultats pública. O que et eu les apresento aqui são os résultats resultados e as toute cette lições série de que nós recherches podemos que tirar de nous avons todas essas menées au pesquisas Burkina que Faso. nós fizemos no Burkina Faso. Et donc, nous avons mené Bem, nós temos trois aqui types de então recherche três tipos de quantitative, les pesquisa: recherches pesquisa qualitatives et quantitativa, aussi une qualitativa recherche e também uma participative pesquisa basée sur la mise en participativa, que œuvre. foi Et les recherches embasada quantitatives, no c'était vraiment sur funcionamento, na comment implementação da la chaleur intervenção. affecte Nós l'allaitement falávamos então de maternel. como o calor Et les extremo recherches afeta o qualitatives, aleitamento c'était pour e nós explorer falávamos l'expérience qualitativamente et les também perceptions des da femmes experiência, et étudier qualitativamente sim, da experiência, das l'impact sur percepções do calor, l'utilisation des services de impacto no santé uso de et serviços également de explorer les saúde stratégies e d'adaptation. tratava-se de Et explorar donc, les approches estratégias de participatives, adaptação. elles, c'était pour Ah, pouvoir fizemos também algumas élaborer une abordagens de tipo intervention qui participativo sera para mise en elaborar uma œuvre et intervenção que será évaluée. implementada Et donc, para on a mené toutes ces avaliar recherches avec essa une situação. équipe Essas vraiment pesquisas todas interdisciplinaire, dependeram de uma equipe que constituée foi de personnes interdisciplinar e travaillant dans le constituída de domaine pessoas que du trabalhavam changement tanto climatique, no des personnes âmbitos dans de le domaine de mudanças la santé climáticas, publique, mas en pessoas também na épidémiologie, et saúde aussi pública, des chercheurs en epidemiologistas sciences e pesquisadores sociales. de ciências Et sociais. nous avons travaillé non seulement en Nós milieu rural, trabalhamos mais não aussi apenas en em milieu meio urbain rural, pour mas essayer também de urbano, contraster para tentar les résultats. fazer um contraste entre os Donc, resultados. comme premier résultat, je vais vous parler de O ce primeiro qu'on resultado on a que eu trouvé gostaria sur de trazer aqui a l'impact de la vocês chaleur sobre sur les femmes impactos do et calor pendant extremo la nas grossesse et mulheres e, aussi sobretudo, durante a après gravidez, l'accouchement, mas la também période vale dizer postpartum. no Et on período s'est chamado rendu de compte que la pós-parto. chaleur Nós extrême percebemos logo que o affecte calor énormément le extremo bien-être des afeta femmes muitíssimo o sur quatre bem-estar dimensions. das mulheres, e Notamment, il y isso a des é conséquences em quatro physiques. dimensões. Há Elles sont consequências que très podemos chamar fatiguées de et n'arrivent pas à físicas, se as mulheres reposer ni à não dormir. conseguem Et elles descansar, sont se déshydratées. sentem Elles muito ont des cansadas, problèmes além de de estar peau et desidratadas, également problemas ça joue sur leur de performance pele en que termes d'activité aparecem, et além aussi em elles sont même pas termos être de capables de se prendre en charge. performance, de Du atividades, point a de mulher vue acaba não social, podendo cuidar les de si. conséquences sociales, Do elles ont ponto de tendance vista à social, há s'isoler et consequências il y a aussi une como o désharmonie isolamento, au uma niveau desarmonia familial qui est no créée par les seio da conséquences família, isso psychologiques, criado notamment pelas une consequências très forte psicológicas, sobretudo, irritabilité que durant la tem a période de ver la com uma grossesse forte et pendant la irritabilidade période durante a postpartum. gravidez e no Le período stress pós-parto. postpartum, il O augmente estresse beaucoup parce pós-parto qu'elles sont aumenta inquiètes, elles muitíssimo sont porque as mulheres anxieuses ficam parce ansiosas, que ficam souvent, elles ont le preocupadas, bébé qui pleure porque beaucoup, sauf muitas que vezes tem elles uma n'arrivent pas criança souvent à chorando savoir muitíssimo. qu'est-ce que As le bébé a, est-ce mães, qu'il est às malade, vezes, não est-ce qu'il conseguem n'a se pas, il n'est comunicar, não pas malade, sabem o que ele est-ce que tem, c'est é la alguma chaleur qui fait que doença, le é o bébé calor, o réagit comme que é. ça. Donc, cette Enfim, por que que o situation bebê está agindo augmente desse modo? beaucoup É uma situação que nós l'irritabilité vemos que et traz l'anxiété et muita, le stress. aumenta a irritabilidade, o Concernant les estresse e a conséquences ansiedade das économiques, mulheres. euh, Outro ces ponto são as femmes-là, consequências elles ne peuvent econômicas. plus souvent Essas mulheres já exercer não leurs podem activités quotidiennes, ce dar qui fait continuidade às que suas atividades certaines familles cotidianas, ramènent o que des faz ressources com à la que maison, sont muitas das incapables de le mulheres, faire, ce qui que peut na verdade são réduire vraiment provedoras dos les seus lares, avoirs já não podem des mais ménages. fazê-lo. E isso Sur le pode nouveau-né, ter ce uma qu'on a queda muito constaté, c'est grande qu'il na y a renda beaucoup d'éruptions das famílias. cutanées, telles que Há muitas erupções la vidéo que ma cutâneas, collègue problemas l'a montré, dermatológicos, on l'a como constaté nós aussi au vimos Burkina, no vídeo que que a nos minha professeurs colega de santé apresentou. appellent des bourbuis. Isso Ce foi sont des petites percebido cloques no qui Burkina apparaissent à Faso, l'adolescence, qui fait então que souvent c'est chama-se de difficile de prendre en burbuia, charge le são nouveau-né erupções pour nous cutâneas, sanguins. Et difícil aussi, la inclusive chaleur dar um augmente banho aussi na criança ou de nesse l'inconfort chez le bébé cenário. qui affecte l'allaitement et le sommeil. Há também um Quand bien problema même il no demande sono e no mutualité, il n'arrive aleitamento, pas à que acontece por tenir conta do correctement aumento le do sein, calor, que le traz sein um qui desconforto muito occasionne les grande. O pleurs. bebê não consegue mais Ne peut pas se concentrer sur ah, l'allaitement. Et se aussi, le concentrar nouveau-né perd no du seu poids en na sua temps amamentação, de chaleur não chaude. Ça, c'est peut-être consegue été constaté de façon encontrar empirique de sur le forma terrain. confortável Mais cela aussi pourrait uma s'expliquer par le fait posição que les para résultats se quantitatifs alimentar. Os au resultados Burkina ont quantitativos no montré que Burkina Faso, pendant com les temps chauds, certeza, vem le temps mostrando que em d'allaitement períodos de devait calor o diminuer. Donc, tempo on de pourrait amamentação établir ce lien, diminui bien que ça muito. peut Então é expliquer possível pourquoi les dizer que mamans há uma ont relação constaté que les entre bébés isso. As mães perdaient vêm du constatando poids que as pendant crianças cette estavam période de perdendo chaleur. peso mesmo em períodos de calor. Pour ce
E temos aí uma possível explicação em relação à
os nossos constate estabelecimentos que de les chambres saúde e a sua situação, nós après percebemos que os quartos l'accouchement, quand les femmes em, accouchent dans eh, les em maternités sont vraiment contexto de très réduites. Les hospitalização fenêtres sont são petites, il n'y a pas muito beau espace pour pequenos, bonne são respiration. pequenas Ce janelas também, qui veut não há dire que uma les boa. installations ne sont pas eh, vraiment adaptées à la As condition de instalações realmente chaleur. não estão Et cela adaptadas às condições s'accentue de extremo en calor, plus en não milieu havendo rural. renovação, Et ces niches inclusive, viennent casser do dans ces ar. zones-là, il Isso n'y a pas acontece sobretudo em d'électricité, zonas ni rurais, de onde plaques não há solaires nem pour pouvoir eletricidade alimenter ou ces painéis centres-là solares que du point pudessem de vue alimentar esses ventilateur ou centros de de la saúde, ao menos que climatisation. fosse com ventiladores. Ce que nous avons constaté aussi, O c'est que que la nós chaleur também affectait percebemos énormément la foi que o relation entre calor les afeta muitíssimo a prestataires et les relação patients. Et les entra femmes entre perçoivent que os elles comparent leur expérience prestadores e os d'utilisation des pacientes. services de Então, santé o pendant uso les vagues de de chaleur serviços forte de et saúde, les no uso périodes non desses chaudes. Elles períodos ont muito quentes, l'impression, la perception que la nós, a qualité percepção des que services os offerts profissionais de pendant ces saúde périodes chaudes nos dizia é ne que sont durante pas períodos muito adéquates parce calor que é la muito consultation difícil, est não é hâtive, adequado, précipitée et le acaba sentiment sendo que les uma prestataires atenção ne prennent muito pas le temps de rápida e répondre à leurs precipitada, besoins. evidentemente, Et dar uma explique cela par resposta le fait qu'il fait très chaud dans les salles d'attente et atenta qui sont a mal cada um ventilées. diante de uma Et les situação de enfants pouca pleurent beaucoup ventilação de e calor, tem transpiration, sido difícil. As faisant en mulheres sorte que la choram, pression suam augmente muito, et sua que l'agent pressão de santé a aumenta também. E très os vite envie de agentes de finir son saúde travail et de pouvoir aller rapidamente prendre de l'air à querem l'extérieur terminar o et trabalho, créant poder des sair tensions daquele dans les ambiente, formations o que sanitaires. cria, claro, tensões no nosso Et nous avons atendimento aussi, dans nos sanitário. résultats, constaté que Nossos ce resultados que também les mostraram prestataires nous ont que rapporté et o ce que les que femmes nous ont as rapporté aussi, mulheres c'est que diziam en temps de période chaude, les é femmes que ne em períodos respectaient pas de vraiment leur quentes, as rendez-vous mulheres não de respeitavam consultation também postnatale muito et de as horas postnatale. marcadas nas consultas Et les femmes pré-natais e expliquent cette pós-natais. As situation mulheres explicam par le essa fait que explicação, elles se explicam essa réveillent razão souvent très dizendo tard que parce que elas c'est au acordam petit matin qu'elles tarde, arrivent à trouver le sommeil, surtout é pendant la só grossesse parce que toute la de nuit il manhã que faisait elas très chaud. conseguem realmente Étant dormir, donné as qu'elles ont noites são trouvé le muito sommeil au quentes, petit matin, elles então vont essayer elas de conseguem dormir rattraper apenas le de sommeil manhã e alors que tentam. les consultations en Isso formation cria uma sanitaire se dificuldade passent muito très tôt le grande matin. para Donc, os si elles se réveillent atendimentos tard, non seulement il y a le soleil médicos, et le temps, as l'heure de mulheres la consultation então est dépassée, donc elles acabam ne se peuvent atrasando plus se ou não rendre. Donc, du coup, conseguindo elles vont rater estar certaines presentes consultations nessa prénatales. consulta médica pré-natal tão importante. Nos résultats empiriques ont Os également resultados permis de mettre en empíricos lumière permitem certaines também croyances et ver attitudes et pratiques algumas en crenças, lien atitudes e avec práticas la associadas chaleur. elas também Par exemple, com o calor. Por certaines exemplo, stratégies algumas d'adaptation à estratégias la de chaleur adaptação ont des conséquences perante o néfastes. calor Je têm prends un exemple. Par consequências exemple, les nefastas. femmes Vou et dar um d'autres membres de exemplo. la As communauté mulheres, outros membros croient da qu'en période comunidade d'extrême pensam que em chaleur, períodos de le lait calor extremo, maternel, o l'allaitement leite maternel materno, exclusif a ne pouvait amamentação, pas étancher la não soif du bébé. poderia, Donc ça, c'est une não croyance. dava conta Et da avec sede da cette criança. Era uma croyance, crença. les mamans, Diante elles dessa donnent soit de ideia, l'eau, as soit le mulheres sirop passaram a dar água à l'enfant parce qu'elles ou estiment que le lait chás maternel para as crianças, porque saupoudrira acham en que plus a et donc ne peut leite, pas o étancher la soif leite du bébé. Donc, ce materno qui fait que seja pendant muito la période gorduroso chaude, ce para que nous avons constaté, matar a c'est que sede de uma criança. Era l'allaitement maternel uma exclusif crença ne fonctionne pas. local, Il y a aussi certaines o que faz croyances com qui que font a que les femmes amamentação s'hydratent très peu, exclusiva même si elles sont não conscientes esteja que l'eau fraîche acontecendo. Ainda que permet, haja uma l'eau, consciência de boire que de l'eau permet d'étancher la soif. Il y a cette eh, croyance qui dit a que água boire fria, de l'eau a água fraîche pendant fria la grossesse durante entraîne a la gestação croissance accrue du fœtus qui peut leva augmenter a ou problemas de occasionner crescimento un do accouchement fetus, o que difficile, pode par causar exemple, voire um par parto césarienne. difícil, Ce qui fait um que les femmes, parto elles se cesárea, por réservent exemplo. de Então, boire de l'eau as fraîche, mulheres de l'eau fraîche, não c'est-à-dire de l'eau bebem glacée. Donc, água gelada por conta dessa boire crença também, achando boire que de l'eau fraîche est synonyme de peut-être isso, boire de l'eau à beber température água ambiante. Et elles estiment que gelada cette eau souvent à température ambiante leva a ne permet pas d'étancher partos efficacement la soif. prematuros. Donc, elles boivent très peu. Et aussi, il y a une autre croyance E as mulheres acabam bebendo menos e bebendo qui dit pouco. que pendant Outra la crença période local postpartum, também diz que no une período femme qui boit de pós-parto, l'eau fraîche uma peut mulher que retarder bebe son água fria rétablissement. pode Donc, elle se atrasar réserve juste a de sua boire de l'eau recuperação. et ce qui fait Então, qu'il y a peu, diante disso, as elles mulheres s'hydratent moins. acabam se hidratando Donc, menos, bebem sur la menos base água. de toutes ces
résultats empiriques, nous Então, avons diante de todos esses décidé resultados de empíricos, nós decidimos co-développer une desenvolver intervention em parceria uma avec intervenção toutes ces personnes qui ont com participé à todos nos recherches, aqueles que mais aussi participaram de avec les nossas membres de la pesquisas, communauté mas também com membros da et les comunidade. professionnels de santé. Isso e com Et profissionais de l'objectif de saúde. l'intervention, O c'est objetivo d'améliorer da les connaissances intervenção des era femmes melhorar o autour conhecimento des das bonnes mulheres pratiques et des em stratégies relação às boas pour práticas e atténuer estratégias para la chaleur atenuar et dans o leur calor contexte. Et em notre seu objectif contexto spécifique específico. était d'inciter les professionnels de Então, santé incitar os à profissionais de intégrer des saúde messages a sur la chaleur integrar uma dans leur mensagem pratique sobre o calor em quotidienne, dans sua leur pratique de prática routine. Et on se dit que cotidiana. s'ils intègrent ces messages Eles dans leur realmente pratique de têm routine uma en questão aí formation na sua sanitaire, les femmes prática auront accès à rotineira. ces messages et ça pourra les Isso informer sur les bonnes attitudes à prendre. é uma Donc, nous troca de avons planifié une informações e intervention qui conhecimento a que é muito consisté importante. d'abord Planejamos uma à intervenção identifier les messages que à faire primeiro ia passer. identificar a Et ces mensagem que messages nós ont precisávamos été divulgar, identifiés sur mensagens que la foram base des attitudes identificadas et pratiques en através lien de avec la atitudes chaleur, e práticas évidemment les attitudes relacionadas et ao pratiques calor néfastes en que lien avec la chaleur. nós Et nous avons également víamos élaboré des em outils relação de localmente. communication Ferramentas de et nous comunicação avons então foram également colocadas em formé les funcionamento professionnels de e santé formamos à profissionais pouvoir de communiquer saúde avec ces para que outils-là eles qui possam ont comunicar intégré através les dessas messages ferramentas dans leurs activités as de routine. mensagens e Et integrá-las l'intervention a realmente às été suas mise en atividades de œuvre pendant rotina. 8 A mois en intervenção foi formation feita durante sanitaire 8 et meses em en formação sanitária communauté. e comunidade. Et les outils que nous avons développés, E quais c'est foram essas notamment des boîtes ferramentas? à images. Nous Bem, avons eram caixas de fait des imagens, dessins qui desenhos montrent comment est-ce que les femmes que en mostram communauté como as peuvent mulheres se comporter na- pour em uma pouvoir réduire comunidade l'impact de la podem chaleur sur les femmes et les agir enfants. para Nous reduzir o avons impacto do également calor élaboré nas des courtes vidéos crianças e qui ont été bebês. partagées Curtos vídeos via le canal foram WhatsApp en divulgados pelo communauté dans WhatsApp, les téléphones des nas personnes pour comunidades, leur donner des celulares das conseils pessoas, sur para dar comment conselhos est-ce que e elles peuvent se comporter informações en sobre période como chaude. reagir e agir Nous avons durante également períodos quentes. diffusé Nós ces também courtes vidéos-là dans divulgamos les écrans de alguns pequenos télévision, dans les vídeos salles d'attente des nas dispensaires et salas des de maternités. espera, Évidemment, ça c'est en maternidades. zone urbaine, Isso, puisque claro, em dans les zona zones urbana, rurales, já il y a que pas, il y nas avait pas zonas rurais cette não possibilité. havia, de fato, uma possibilidade. Tiens, j'ai encore combien de minutes? Est-ce que je peux montrer? Não sei como está meu tempo, não sei se eu Oui, oui, posso vas-y. ainda Ok. mostrar Nous mais avons uma encore un imagem. peu de temps, oui. Nous avons un peu de temps. Ok. Oui, vous pouvez aller encore. Ok. Donc, je vais partager les outils que nous avons Bem, se tem mais développés. uns minutos, vou mostrar aqui as Vous ferramentas voyez que mon nós écran? desenvolvemos. Estão vendo a imagem? Ah, oui, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est les outils que nous avons Bem, développés. En français, aqui on appelle estão. ça boîte à images. Et Temos donc, aqui a caixa de voici, il s'agit imagens. des messages que Trata-se les de agents de santé peuvent mensagens que os utiliser en agentes formation de saúde sanitaire pour podem usar em informer informação les sanitária femmes para sur les conséquences. Par informar exemple, as ici, mulheres c'est sobre les as conséquences d'ajouter consequências, de l'eau por et exemplo, de qui fait que l'allaitement dar maternel água, exclusif ne fonctionne pas. On o que essaie de dire aux faz. femmes que non, E tentamos dizer às il n'y a mulheres, pas então, não les deem recherches água. ont montré que le lait As maternel, pesquisas c'est mostram suffit. que Donc, elles o peuvent leite continuer materno é à donner le lait sans suficiente, problème. Et donc, c'est toujours ce genre d'image inclusive para a pour pouvoir hidratação da criança. vraiment Essas imagens, mettre então, l'accent para sur poder l'importance de mostrar l'allaitement a maternel importância exclusif, même en do temps de aleitamento chaleur. materno exclusivo, Et mesmo no período également, de nous calor. avons E nós fait des images comme ça mostramos pour também dire que toutes imagens como sortes essa d'eau, aqui les para femmes dizer en temps de chaleur peuvent boire, que ce soit que de l'eau as chaude, mulheres de l'eau podem fraîche, e et de devem l'eau en beber température água, ambiante. seja Elles peuvent le boire, quente, ça n'a pas fria d'impact ou sur le fœtus, temperatura ni sur ambiente. Isso não tem le nenhum rétablissement de impacto la no femme. fetus, Ces nem messages, c'était pour na essayer de déconstruire les croyances qui disent que restabelecimento, quand na la femme boit de recuperação l'eau da fraîche ou l'eau mulher. glacée pendant Havia la uma crença, grossesse, então, que a água le gelada bébé, le fœtus durante va a grossir, rendant gestação difficile l'accouchement. fazia Donc, ce sont ce genre levava a um parto mais d'outils que nous avons difícil e développés. complicações. Et Então, voilà, ferramentas, então, dans desenhos que nós le cadre de fizemos cette recherche et des vidéos, para bien sûr. divulgar. Le Vídeos temps ne nous também permet pas de que vinham présenter junto. O quasi les tempo não vidéos, permite mais je les mets dans apresentar les os liens de la vídeos, mas présentation que les gens temos pourront aqui na apresentação aller voir. links que as pessoas interessadas poderão verificar e acompanhar depois.
Merci beaucoup, Khadijatou. Muitíssimo obrigado. Présenter maintenant les leçons que nous avons apprises. C'est une slide et puis c'est bon. Temos vai. último slide sobre as lições que ficam desse estudo. Vous voyez ma présentation? Oui, vous pouvez le mettre en mode présentation, c'est bon, oui. Ok, c'est bon. Donc, les leçons que nous avons Bem, apprises de tout ce processus, lições c'est que que ficam les femmes nos enceintes en aprendidas. période postpartum As ont une mulheres très grávidas réduction e des período risques pós-parto sanitaires en lien avec têm uma l'exposition à la consciência baixa chaleur. dos riscos Parce que nous sanitários sommes dans un ligados à contexte très exposição ao chaud calor et extremo. Nós estamos, de pour fato, ces num femmes-là, contexto c'est muito normal, quente e para mais essas les mulheres risques pode parecer sanitaires sur normal, mas os elles riscos refluent sanitários et que acometem a ela, ao feto le e nouveau-né, souvent, ao recém-nascido, voit des manifestations, mais la prise de são conscience n'est pas vraiment bien claros, intégrée. Et on embora s'est rendu compte a aussi que les conscientização não professionnels de seja ainda santé tão bem, n'avaient pas non plus une não grande esteja tão presente. conscience Os de profissionais de ces saúde, risques-là, inclusive, pareciam não ter uma puisque noção c'est pas muito intégré dans les grande politiques, desse risco. Isso não c'est está pas integrado nas intégré políticas, dans le não cursus está de formation integrado sanitaire. nos cursos Et de donc, formação pour nous, nous sanitária. pensons qu'il y a vraiment Então, une para nécessité nós, de mettre en parecia que place havia realmente une uma stratégie decisão pour de adapter le colocar em système obra uma de estratégia santé aux para changements adaptar o climatiques, sistema notamment de saúde em en relação às élaborant des mudanças programmes et des climáticas, politiques. elaborando Cela programas pourrait être, par e exemple, renforcer la políticas. formation continue et réviser les Isso para a curricula de formação formation initiale des contínua, para professionnels de pensar em santé formações pour inicial, améliorer com leurs prevenção de connaissances et leurs saúde, pratiques, mais aussi renforcer la communication des agents de santé, renforcer leur agentes capacité de à pouvoir communiquer saúde, facilement avec les femmes sur les bonnes pratiques comunicação, et melhor hygiène comunicação, melhores liées à práticas la com as chaleur, mulheres, mais aussi intégrer la sobretudo para enfrentar sensibilisation esse calor, sur les stratégies sensibilização de forma d'adaptation geral sobre as dans les centres de santé estratégias de primaires. adaptação Bien sûr, nos centros de ça, saúde ce n'est que primária. ça, Isso sont des tudo pistes é qui pourront fundamental, são renforcer pistas que la podem résilience du système de sublinhar santé à a ces défis resiliência de changement dos climatique sistemas de qui ne saúde font diante pas, desses desafios climáticos qui ne que vont que não de mostram façon de forma précipitante alguma dans le que monde. haja Donc, uma c'est l'ensemble melhora. des partenaires avec lesquels nous avons Aqui exécuté toutes estão ces os recherches au os Burkina. parceiros com os quais Et je vous nós remercie. trabalhamos no Burkina Faso. Eu gostaria de agradecer a todos e a vocês hoje aqui Merci presentes. beaucoup, Muito Dr. obrigado. Kadio, pour cette très Muitíssimo belle obrigado à senhora, présentation, doutora Cadio. Foi uma pleine excelente vraiment uma apresentação d'exemples densa, et uma apresentação que en tout cas, merci, je disais, Dr. Kadio, pour cette n- très n- belle présentation, foi vraiment, excelente beaucoup d'exemples et para de todos partager ces nós. expériences au Nós niveau pudemos local, ver au niveau as urbain et experiências rural locais, au urbanas, Burkina. C'est as une très belle questões étude, je pense, na qui região. É donne um beaucoup belíssimo d'informations, estudo surtout que, de aux fato, personnels de traz santé qui muita sont en ligne informação, ici avec nous. sobretudo para o Et pessoal de je pense qu'il y saúde. a tellement Eu d'exemples, acho surtout que les há outils que vous tantos partagez exemplos em avec nous. termos de ferramentas Et je pense compartilhados qu'il y conosco a que certains foi qui excelente. disent qu'il y a les Alguns barrières de langue qui dizem sont toujours que là, parce há que je barreiras pense que de língua l'interprétation que en eu não anglais, sei ça se n'a pas está marché. Il y a des choses funcionando bem for a some tradução. saying that the English translation is not working. Parece We are que very sorry for that. temos But problemas we share em some alguma das materials. cabines The de tradução. Nós presentation, we aqui have both no French canal and English português version and esperamos even que Portuguese version that will estejam be shared with you. ouvindo And corretamente. we'll also share the Em recording todo for you. caso, de I Socna think Time, now todas with as this we apresentações can serão move to the compartilhadas, Q&A serão section. divididas com vocês e If podemos you passar agora à see sessão de that some people perguntas are e adding respostas. their Nós vemos questions que there. algumas If you pessoas have estão any colocando question ali for the algumas presenter, please go perguntas, to questões the Q&A para o apresentador. sections and add your question. We have some question for Dr. Adelaine. Temos uma primeira pergunta para a doutora Adelaide Luzambili Kajo. I will start with the question for e Dr. algumas para Adelaine. a doutora Cadio. We have first question, I think, Primeira comes pergunta, from Stefan. I'm sorry if ela I vem did de not pronounce well Stefan. your name, Stefan. He A said, primeira pergunta é de Stefan, que pergunta o que explica essa variação na temperatura em diferentes regiões na África. Uma segunda pergunta temos aqui de Luzgana Tuecho,
que pergunta o seguinte: como é que nós podemos medir o calor como fator de risco em termos de morbidades e mortalidade nos postos de saúde? Vou ler mais algumas perguntas, talvez umas 5, para que nós possamos ter uma primeira rodada. Or you would like me to repeat the question? Doutora Luzambili, podemos começar com essas perguntas? In the facilities, Sim, obrigado. Anotei aqui temperature measurements across Africa. as duas perguntas que vieram. Passamos à terceira: como podemos fortalecer nossos sistemas de saúde para que possa alcançar mais crianças? Há alguma correlação associada ao clima na luta e nas estratégias que estão implantadas na África? Como aprender desses contextos da adaptação a essas condições extremas de calor? Talvez a senhora possa tentar responder a essa primeira pergunta, essa primeira rodada de perguntas. Passo a palavra. Muito bem. Sim. Vou começar com essa pergunta em relação ao clima. Eu sou antropóloga, sou cientista social, então a minha visão virá desse conhecimento. Quando nós falamos de calor e de aumento de calor, das medidas para o calor, elas podem ser múltiplas. Por exemplo, se nós estamos trabalhando num ambiente entre 28 e 30 graus por um período prolongado de tempo, isso pode ser considerado o limite. Então, em muitos ambientes onde há exposição a 30 graus por muito tempo, pode haver também um problema crônico para a saúde das pessoas. Essa exposição tem a ver, então, a quantos dias a pessoa está exposta a calor extremo. É assim que os cientistas trabalham em relação a fazem essa matemática para encontrar o valor, então, de risco e exposição. Quanto tempo exposto a, então, tantos graus, tal impacto na saúde? Por outro lado, a outra pergunta sobre os postos de saúde, é preciso dizer que a conscientização sobre mudança climática ainda é, de certa forma, nova na nossa região. Nós estamos fazendo estudos, tentando medir a temperatura nesses postos de saúde e procurar saber quais são os lugares onde há mais risco, qual é a temperatura nesses lugares, e tentando melhorar a partir daí, e melhorar o sistema nesses centros de atenção em saúde. Eu não tenho as respostas a essa pergunta assim agora, mas posso dizer que a pesquisa está sendo feita nesse momento. Passando a outra pergunta, que falava sobre estratégias de mitigação e luta contra o calor extremo. Mais uma vez, muita coisa tem sido feita, muita discussão está acontecendo. Nós temos algumas questões de financiamento, mas estamos realmente percebendo um momento onde faltam dados para a África. Nós não temos suficientes dados no continente africano para levar os nossos estudos adiante. Isso é fundamental em relação ao que significam estratégias climáticas e mitigação. É o que eu diria a vocês. Muitíssimo obrigado, Adelaide Lanzambili. São muitas as perguntas que temos aqui. Eu vou precisar selecionar algumas e depois fazemos uma segunda rodada, mas antes eu gostaria de passar a palavra à doutora Cadio para que possa responder também e fazer a sua intervenção. Temos aqui Raquel Guidi perguntando: temos algumas medidas feitas de calor extremo
que podem ser implementadas em relação à água, especialmente para mulheres grávidas e crianças recém-nascidas. Essas mortes aumentando, mortes mortes maternas foram percebidas um aumento, e a pergunta é se isso tem a ver com as crises e aumento de temperaturas extremas. É um exemplo que eu estou vendo aqui, vem do Senegal. Maybe to ask before go to Khadijatu is what was the intervention implemented and what was the content of the Qual foi awareness a intervenção implementada e que tipo de medidas foram feitas? Adelaide gostaria de começar agora pela segunda pergunta, sobre mortalidade materna ligada a calor extremo. Ela diz que pesquisas foram feitas, temos umas estatísticas que, como eu mostrei, mostram que na África do Quênia há um aumento de mortes, e comparando também com alguns resultados do Reino Unido, mostrando que há um impacto do calor na mortalidade materna. Então, foi um trabalho que veio de uma pesquisa etnográfica que nós fizemos, e agora estamos medindo também de outro jeito. São dados etnográficos que nós tínhamos inicialmente, dizendo que havia um quadro de desidratação que comprometia a gestação, e as comunidades então foram percebendo que o aumento da temperatura era uma questão, mas ainda faltam medidas de outra ordem que não a etnográfica, tal qual foi conduzida nesse primeiro momento. Muito obrigada, doutora Luzambili, pela resposta. E agora sim passo a palavra à doutora Cádio. Nós temos aqui uma pergunta para a senhora, que é a seguinte. A senhora pode responder em francês. Esforços que o continente africano está fazendo em relação às doenças ligadas ao calor, é essa a primeira pergunta. E a outra, depois de pesquisas que mostram o impacto do calor extremo na saúde materna e infantil, o que nós podemos fazer para que as mães possam, de alguma forma, se adaptar a esse calor extremo? Vous voulez répondre à ces deux questions et après je vous pose d'autres questions. Vou logo responder essas duas perguntas. Eu diria o seguinte: primeira pergunta, o que o continente africano pode fazer? Do meu ponto de vista, o que nós estamos tentando no momento é não apenas produzir conhecimento, ou seja, uma empiria mostrando a realidade dos dados, mostrando que esse tipo de calor extremo afeta as populações vulneráveis. O que nós vemos é, claro, vários problemas, mas há alguns que são visíveis imediatamente, outros não. É preciso produzir conhecimento, e com esse conhecimento o governo pode e deve elaborar políticas de adaptação diante das mudanças climáticas, não apenas o sistema de saúde, mas as instalações, por exemplo, construir para as futuras instalações, centros de saúde, postos adaptados ao calor. Então, incluir o trabalho dos arquitetos para que possam ser imaginados materiais, modelos que facilitem a circulação do ar, mas que também possam trazer uma grande mudança no comportamento, inclusive das pessoas. As ideias que existem sobre o calor e sobre o extremo calor, como essa ideia de não beber água gelada, é preciso encontrar estratégias e formas de atenuar isso aí. Por outro lado, vamos à segunda pergunta. Me permita, a senhora pode fazê-la?
É claro, o que é que nós podemos fazer para que as mulheres possam se adaptar ao calor J'avais extremo? commencé à répondre ça. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre l'accent sur la communication. Olha, eu acho que é preciso De mettre sublinhar l'accent sur la a communication et le importância changement de da comportement. comunicação em Mais aussi relação à mudança, travailler sur necessidade de uma mudança de comportamento. E, claro, travailler um sur trabalho l'emplacement direto no meio planter des ambiente. arbres, Ou de seja, construire mais árvores, avec des matériaux adaptés, mais beaucoup construções sur la com communication materiais pour le changement de comportement, adaptados pour qu'elles prennent e, claro, a conscience que mudança do c'est un problème, comportamento. mais É qu'elles puissent preciso avoir uma tomada de des leviers d'action conhecimento sur comment est-ce sobre qu'elles esse peuvent le faire. Parce problema que même e si as elles le pessoas savent, precisam pensar certainement qu'elles ne como savent pas comment resolver. est-ce qu'elles peuvent se Elas podem comporter. não Donc, mettre saber l'accent como se sur comportar num les determinado comportements momento, efficaces à então adopter. encontrar formas Bien sûr, les eficazes comportements qui ont e, été claro, comportamento prouvés efficaces que par la recherche. foi Et ce sont já des muitas recherches qui vezes sont en cours. Et je me dis provou-se que que dans era les muito prochaines années, on eficaz. pourra avoir Nos próximos des anos, stratégies efficaces acreditamos de que communication pour essas cela. estratégias e outras Je pense que no voilà, âmbito il da y a aussi une comunicação farão uma question grande diferença. de Aminata Traoré Temos aqui mais uma qui pergunta demande que da comment senhora l'offre de Kouawaré, services peut être adaptée pendant les périodes que fala d'extrême sobre a chaleur. adaptação Et de serviços em períodos de que je calor trouve très extremo. importante, c'est que E elle eu peut mesma, voir si vous avez observé des différences dans uma, l'impact uma de segunda parte chaleur da pergunta, entre se a les senhora zones urbaines percebeu et rurales, diferenças étant do donné que impacto no vous avez calor entre fait zonas vous avez urbanas e rurais cas dans no la zone caso urbaine da et la sua zone rurale. pesquisa. Est-ce que vous avez observé des différences Que dans l'impact tipo des e vagues quais de foram as chaleur? diferenças percebidas nessas ondas de En calor termes de num différence, ce contexto qu'on a e no outro, observé, urbano e rural? c'est O que que les nós installations observamos en milieu é que as urbain instalações sont souvent un peu quand urbanas même plus muitas agréables qu'en vezes milieu rural. são Parce que, et surtout les melhores, salles d'accouchement, sobretudo nos os sites de recherche, quartos e je ne dis pas salas que de c'est de façon parto, générale, mais dans nos não sites de de forma recherche, ce qu'on geral, a observé, c'est mas que les nossa salles d'accouchement, pesquisa il y a de la mostrou que os climatisation. quartos de parto Donc, cette com climatisation fait que ar-condicionado c'est plus agréable, realmente criam um contrairement en milieu ambiente urbain, muito où mais aussi en milieu urbain, agradável. la densité des maisons fait que, A entre guillemets, on densidade se dit que das l'air peut circuler, pessoas mais les salles sont exiguës, faz uma avec des fenêtres diferença énormes. grande. Les São installations en milieu rural pequenas et as il y a moins janelas de em ventilos, de contrapartida ventilateurs qui tournent e qui fait que menores os l'air ne espaços circule em pas forcément et ambiente donc les femmes rural. estimaient qu'elles Então o ar não suffoquaient circula bem, plus às dans vezes ce não há milieu nenhum rural. ventilador e as mulheres Contrairement en sentiam milieu urbain, dans nos sites où nous durante o avons parto que étudié, estavam il inclusive y avait de la sufocando. climatisation dans les salles Foram os relatos. Isso não foi d'accouchement percebido em et ambientes onde de la havia um ventilation ar-condicionado, dans onde les havia salles, pelo menos là où la maman ventilação va se reposer avec son bébé, no les quarto sites de couche, de avec la parto e ventilation. nos Donc, c'est les quartos de différences qu'on a pós-parto. observées Pois et foram essas qui as atténuent un diferenças peu centrais la que nós chaleur percebemos e que en formation mostram a supplémentaire. Mais, diferença que faz. comment je vais dire, Mas, dans les familles, dans como les eu ménages, dizia, il fait encore plus chaud en nas, milieu urbain. Parce nas que casas les das installations pessoas, sont pas, les maisons sont en tôle as en casas milieu urbain. são Et la mais densité quentes des por conta logements très em denses meio faisait urbano, que la por circulation conta da de l'air densidade, n'est os pas évidente. Et donc, apartamentos. Então a circulação do ar ça não é augmentait tão aussi boa. Isso era um l'effet de la problema. Então, chaleur ressentie en milieu melhores urbain. as casas em ambiente Ok, rural, merci beaucoup, melhores Khadijatou, os pour ces quartos réponses. de parto em Let me just ambiente ask few more urbano. questions to Dr. Lusambili Temos agora mais duas from perguntas the audience. para a senhora Adelaide Lusambili. I think there was one question Temos that is uma pergunta aqui was about awareness, sobre engagement. What was the intervention conscientização implemented e and what was the engajamento. content of the awareness engagement? If you Conteúdos. can maybe Como é que respond isso on that. foi elaborado? And let me add another one. E uma segunda pergunta é a Mhm. seguinte: And there was another question also, what we're looking on, where is the balance between providing a quality pergunta health care fala sobre a to qualidade, vulnerable people during heat wave equilibrar due to a lack of cuidado de climate-resilient saúde a infrastructure grupos and addressing vulneráveis strength on e healthcare workers o whose trabalho mental com health is impacted by the same extreme também event. trabalhadores da saúde
que são eles também impactados. Thank you. Comentários, então, Thank sobre you, pacientes e and for receiving profissionais da questions. saúde. So I will answer the first Bem, question muito and obrigado. attempt to answer the second question. Começarei pela primeira, depois falarei da segunda. Nós fizemos uma intervenção e que tinha a ver com a comunidade. Então, ouvir as mulheres, nós queríamos aumentar o conhecimento em relação às crenças locais, também as capacidades dos centros de absorver a necessidade de mudanças culturais em relação à gravidez e período pós-parto. Nós percebíamos uma série de mudanças que seriam necessárias. Quando nós fizemos a pesquisa, percebemos que havia algumas práticas há muitos anos instauradas, culturais, tinham a ver também com bruxaria e lutas, enfim, proteção contra isso que, entre aspas, estamos aqui chamando de bruxaria. Então, práticas culturais e jeitos e formas de ser que não estavam em sincronia com esse momento de um aumento de calor. São associados à água, são associados a mortes de bebês ou bebês prematuros, se a mulher fizesse isso ou aquilo outro. Enfim, sistemas de crenças de algumas comunidades. Foi de cara um primeiro ponto, a percepção dessa distância entre ambos. Então, nós mostramos alguns vídeos, fizemos um trabalho que começou a ter um impacto importante. Nós tínhamos, então, nesse trabalho etnográfico que conduzimos, encontramos umas 15 práticas culturais que teriam que ser modificadas. Nós pensamos em intervenções, então, intervenções importantes que teriam que ser feitas, e nós estamos também aguardando a possibilidade de maior apoio financeiro para a implementação dessa nossa pesquisa. Passamos à segunda pergunta. Será que a senhora poderia repetir a segunda pergunta, por gentileza? This question that is asked is it was asking about if there is a balance between providing quality A healthcare pergunta to é vulnerable sobre group during dar heatwave apoio e and lack of assistência climate a resilience grupos infrastructure. vulneráveis And e in terms of também addressing dar the strength on cuidado healthcare workers, e because mental atenção health is aos also affected próprios by the trabalhadores da to some saúde, extreme, que também são afetados por it esses is eventos needed extremos. It's not Acho que ela clear, tem but a what ver I com know is that essa tensão. explain for based on my understanding and the flowing, that's the double burden of inadequate climate É resilient uma health system. pergunta, então, que weight more mostra on vulnerable sobre people or healthcare os workers. problemas que nós temos do calor e do ambiente, da arquitetura do espaço, e como isso afeta tanto pacientes como profissionais da saúde e o equilíbrio em relação a isso. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista da nossa pesquisa, nos estudos aqui em ciências sociais, eu posso ter certeza que afeta os dois. Precisaríamos mais dados para poder responder melhor, se é que eu compreendi corretamente a sua pergunta, se afeta mais um ou outro, enfim, eu diria que os dois. Il y a une question qui demande Temos s'il y a des uma pergunta para a doutora aussi Cado, la sensibilisation que é sobre sont à la sensibilização. base de cette catastrophe en Afrique.
Et quelle est diante de leur grandes catástrofes na leur África solution dans ce problème? e Il y que a tipo aussi une autre de question. soluções Pouvons-nous são redouter ou craindre une propostas désertification de l'Afrique em termos do à medo que cause de há também de uma possível ces excès de chaleur? desertificação da África Et por comment le conta desse déploiement peut-il aumento contribuer contínuo? directement à réduire les risques sanitaires Como liés à la reduzir chaleur? riscos sanitários Le ligados déploiement ao de calor? capteurs de chaleur peut-il contribuer directement à E réduire les risques de captadores chaleur, des de risques sanitaires calor, liés à la medidores de chaleur? calor podem reduzir os riscos Mhm. ligados ao calor C'est bon, extremo? vous avez compris les questions? Bon, Espero que a senhora tenha oui, je pense entendido a que j'ai pergunta. Eu compris. tentei aqui, a Pour partir la question do texto concernant le escrito, déploiement des formular a capteurs de pergunta para a chaleur, senhora. je pense que Bem, eu c'est acho que eu entendi vraiment sim, responde a au doutora niveau de la Cádio, e météorologie diz que, do ponto de vista meteorológico, qui capte les se é isso, informations sur la chaleur et os ensuite qui vont peut-être captadores de temperatura, se eu faire entendi, passer l'information é en se disant que claro, são il va ferramentas faire que chaud podem avisar, dans les jours à venir medir et qu'il faut e prendre prever des mesures também adéquates. Je a pense que ça necessidade de pourrait medidas aider, mais ça específicas tout diante de dépend uma onda vraiment de du calor contexte. vindoura. É claro, Tout esse dépend tipo du de contexte parce que ces informations tecnologia ajuda muito, mas météorologiques depende do en contexto. milieu Isso urbain, tudo é uma informação ça peut meteorológica que, em être meio accessible urbano, à un bon é nombre de personnes, acessível e mais en pode milieu ser urbain et rural, importante para muitas c'est assez difficile. famílias, Donc, il faut vraiment mas é repenser, difícil donc je ne peux pas dire ver oui ou non, a mais je chegada pourrais dire que dessa ça pourrait informação em contribuer, ambiente mais ça rural. dépend du contexte. Então, eu diria que sim, podem contribuir, mas Pour ce dependem do qui contexto. concerne E em notre relação problématique à sur nossa les problemática formations sanitaires, les sobre installations formação de centres sanitária, de centres instalação de santé, de ce qui est centros de vraiment important, ce saúde, que je pourrais o que é ajouter, c'est dans realmente importante, eu dans diria, dans un futur é proche, que em c'est peut-être de futuro repenser próximo comment est-ce qu'il faut nós teremos que construire les installations. repensar como Voilà, construir adapter as instalações, l'architecture et les adaptar a infrastructures arquitetura, pour a que il y a infraestrutura, les matériaux para aussi que locaux que nós possamos les architectes encontrar esse material proposent local que pour la os arquitetos construction, des matériaux propõem, qui absorbent moins la chaleur et qui fait que même sans materiais ventilateur então ou que sans électricité, absorvem on peut melhor y o rester sans calor, vraiment e ressentir la aí, chaleur. mesmo que não há Donc, je pense eletricidade, que ça, c'est vraiment ar-condicionado, as quelque pessoas chose podem d'important à estar penser et dentro à dessas intégrer nos nos stratégies, centros de mais saúde sem ser aussi muito planter afetados beaucoup pelo d'arbres, calor. c'est-à-dire São coisas la que têm que ser incorporadas reforestation, em nossa planter des estratégia. E arbres outro ponto caméléoniques importante dans les formations é sanitaires partout et a partout. reflorestação. On espère que É realmente preciso plantar o máximo número de ça árvores pourra vraiment possível. aider à atténuer Plantar árvores l'effet de ces perto de nossas grandes vagues casas, isso realmente chaleur. contribui muitíssimo De façon nessa luta globale, e os c'est ce que je efeitos pourrais do dire par calor rapport extremo. à nous, Falando les de experts forma global, épidémiologiques que nous é avons isso menés que eu teria a dizer em relação dans a notre essa groupe. pergunta, isso Yes, em função das pesquisas que We still nós have fizemos. we still have 7 minutes. Let me maybe Ainda ask temos one more 7 question to each of you. minutos. Eu That's farei fine. uma última pergunta para cada uma das So we can use senhoras, doutora Cláudio e maybe doutora 5 Losambi. last minutes to talk about the evaluation. That's fine for E you eu to acho have que seria each ideal one more question. falar um pouco sobre. Go ahead, thank you. Yes, maybe let me continue with Dr. Kajo. Certo, eu pergunto então para a doutora Cádio sobre a sensibilização e a conscientização que é tão importante para que se possa, a conscientização na África. A pergunta é, a senhora fez outras capacitações com outros setores também, que outros setores da saúde a senhora acha que poderiam ser atores relevantes? Oui. Dans notre stratégie, c'est-à-dire nous avons impliqué le niveau Nós, stratégique. C'est-à-dire avant même d'aller au niveau communautaire et au antes niveau de ir formation para o sanitaire, nível nous avons impliqué le comunitário, niveau formação stratégique au Burkina, sanitária, nós c'est-à-dire pensamos, sim, les no acteurs du nível ministère de la estratégico. Santé, Ou seja, du falamos com ministère os de atores do l'Environnement, Ministério da Saúde, do Meio des services Ambiente, météorologiques, dos les serviços ONG qui travaillent dans le meteorológicos, domaine du as changement ONGs que climatique, trabalham mais aussi com les mudanças journalistes, climáticas, mas também com les jornalistas, communicateurs qui travaillent. Donc, nous com avons travaillé avec cet ensemble d'acteurs
um autour de conjunto, comment então, est-ce de qu'on va atores co-construire l'intervention. Je e vais pensando présenter nos em como résultats. Et construir parce essa qu'on a intervenção. discuté Vão apresentar os comment resultados est-ce e qu'on juntos peut résoudre ce problème, realmente comment on peut nós pensávamos como co-construire resolver esse l'intervention. problema, como Donc ça, c'était au construir niveau uma stratégique. intervenção, Après, isso le niveau nível stratégique, estratégico. on a travaillé E au niveau nós, communautaire, mais depois, a aussi nível avec le niveau comunitário, médico-médical trabalhamos também, mas também intermédiaire, avec le nível système de santé. intermediário, Donc, com o c'est l'ensemble sistema des de résultats saúde. qu'on a Então, é um tirés conjunto de de toutes ces resultados catégories que d'acteurs qui nous a nós permis podemos aproveitar de todas as categorias de de atores e développer que nos permitiu l'intervention desenvolver qui os visait termos de pour uma le moment intervenção à que pudesse informer. realmente C'est-à-dire, almejar on s'est rendu compte que a les gens n'avaient pas vraiment connaissance almejar du a risque. importância Donc, de on s'est dit, comunicar, de qu'est-ce qu'on informar. peut Todos faire não pour le tinham moment avec le consciência. peu de ressources qu'on Então, o a dans le que cadre de notre podemos fazer recherche? com poucos Donc, c'est déjà recursos que temos na nossa d'informer. pesquisa? OK, on sache que c'est un Pensamos, bom, problème. vamos Et começar comment por est-ce que informar. les Temos um femmes problema peuvent, já quels sont nesse les nível. comportements et Como les é que as habitudes qui mulheres peuvent podem, adopter comme através de positivité, novos comme stratégie comportamentos comunitários, d'adaptation encontrar en estratégias attendant de de adaptação pouvoir a esse pousser calor la extremo e, ao réflexion mesmo tempo, plus poder loin. levar a Parce reflexão qu'on sait mais que adiante communiquer, através c'est desse bien pour le trabalho. changement de Sabemos que comportement, mais on ne comunicar peut é pas muito changer le importante, comportement du mas jour au lendemain não é comme ça. possível C'est pas mudar o possible. comportamento de um dia Mais para o déjà, on outro. s'est É dit algo que muito difícil. en E, de todo élaborant des modo, outils pour nós former ces percebemos professionnels de que, santé, elaborando pour qu'ils puissent ferramentas, avoir cela en tête que c'est profissionais de un problème saúde, et para dès que eles qu'ils sont en possam contact ter avec essa une femme, consciência. E quando qu'ils estão puissent em leur dire, contato ah, com vous êtes uma enceinte, mulher est-ce grávida, que vous possam vous logo hydratez dizer, régulièrement? Est-ce que e vous savez que perguntar cela peut como está avoir a un sua problème sur votre hidratação, fœtus? sabe que Donc, isso il faut pode vous trazer hydrater. De problemas e dire à la consequências femme, para o seu tu peux boire feto. de l'eau chaude, É tu peux boire de l'eau importante se fraîche. hidratar. Tu E a peux água tout pode ser boire, quente, ça ne pode fera pas temperatura grossir ton ambiente, fœtus, par pode ser exemple. fria. Donc, c'est Isso des não petites choses vai comme ça fazer qu'on a nenhuma essayé d'introduire diferença. en São formation coisas desse sanitaire tipo que nós tentamos dans introduzir em termos de ces deux políticas types de sanitárias recherches-là, em en se disant essas que duas on pesquisas que pourra nós aller à fizemos. l'échelle Então, plus tard dans le cadre d'une percebendo politique nationale que globale nós qui podemos, intègre cela num dans la segundo stratégie momento, temos nationale uma de politique política publique. na Parce que tant que estratégia ce n'est pas nacional intégré de políticas dans la públicas, stratégie nationale levar de, isso adiante. Enquanto não for de politique, incorporado na estratégia il n'y aura pas de nacional da changement. política, Donc, il faut não qu'on será l'intègre à possível ce encontrar niveau mudanças. É preciso et integrar, qu'on então, puisse isso em todos revisiter os les níveis, curricula de inclusive formation no des estratégico, professionnels para de que santé possamos, a pour partir qu'ils puissent daí, savoir que com c'est os un problème profissionais de et saúde, ça devienne levar pas essa automatique. Ils conscientização vont communiquer para que saibam que é um régulièrement problema de avec les saúde, familles. então, e assim C'est possam entrar em ça, contato com as pessoas e também vraiment, receber notre... do governo essa informação. Voilà, Seria essa a minha Merci vraiment resposta. pour cette Muito obrigado à réponse d'abord. senhora, Let me doutora move to Kádia, Dr. e Lusambili. passo agora a palavra para a What doutora local approach and Lussambili. messages can be Que pursued to abordagens communities to locais combat podem extreme ser importantes para temperature? as comunidades Changes em your termos de last combate question. à temperatura extrema? Oh, so you messages generally. So I think it's a broad questions. Messages can be segmented to As different mensagens population and podem different ser people enviadas different para diferentes stages. So, pessoas, for diferentes instance, grupos, we have diferentes faixas segmented etárias, messages to the inclusive. most vulnerable, Então, podemos like ter um grupo non-postpartum women, focal, messages as around mulheres, nutrition, as you've as seen in our grávidas, enfim, videos, messages about podemos taking botar preventative dentro da categoria measures, messages vulneráveis. about E aí harmful temos behaviors can mensagens also be importantes que têm a ver com disseminated, and then comportamento, the que whole têm a ver community, we have messages com, on com early weather a warning, when how to take conscientização, preventive tem a ver measures and também how com to do it in the saber community. ler uma We have mensagem messages on the built meteorológica, environment, because as I mensagens said, então que is mandaríamos actually em where relação in the homes is a where toda essa women percepção. É are likely importante to que as suffer from the mulheres effects of percebam heat, os maybe efeitos do thermal calor, as responses, or condições da maybe sua própria adjusting the built casa, a environment to possibilidade de to the fazer prevailing weather modificações que conditions. tragam And then there are resultados messages around importantes. Então, early as weather mensagens warnings. são There's nesse so many sentido. different Além de messages that can outras, be também são communicated to the muito variadas as communities. Some of mensagens them will be que messages nós on cleaning the passamos a essa environment, comunidade, tem taking a ver inclusive com refugee o meio ambiente, parenting. com There's a wide range of limpeza, com messages. plásticos, são Thank de you vários so much, tipos, mas com um Dr. objetivo comum. Lusambili. I think with Muito this, obrigado, I think we are at doutora the end of the Lussambili. session. Eu acho que nós, Thanks assim, again pois, to vamos you and chegando ao Dr. final Hajdu da for your sessão do very, nosso very encontro. Muito informative obrigado às senhoras, presentation doutora and Cádia, doutora response. Lussambili, pela At sua this point, belíssima we want apresentação, to respostas e just discussão go to the next aqui part hoje. of the session Chegado and esse invite momento, you então, eu participants convido a to todos os evaluate the session. participantes a que You can façam use a a link that is avaliação shared da in the nossa chat
localização. O link pode que Scans
O link será enviado, está aqui no chat, há um código QR que vocês podem escanear com o telefone e para que possam fazer, então, a avaliação. É muito importante também para a confecção dos certificados. Eu espero que estejam vendo aí o link, o código QR Code. Por favor, façam a avaliação, que é muitíssimo importante para nós. E mais uma vez, a todos os presentes, muitíssimo obrigado. Obrigado, doutora Aguilene, doutora Khadija Atu. E nós aqui da Cabine Tradução também agradecemos.